Então, ó, dando continuidade aqui no capítulo de vocês, a gente vai ter aqui a questão da nova ordem mundial, na página 36 e 37, né, falando aí dessa questão de multipolar. E a gente vai ter aqui, no caso, falando na página 38 e 39, sobre o 11 de setembro, sobre a questão do terrorismo e sobre a doutrina Bush. Gente, quando a gente trata de terrorismo, a gente está tratando aí de um fenômeno que surgiu, né? No caso, o terrorismo ele sempre existiu, mas depois do 11 de setembro de 2001, no caso lá, ó, com a queda das Torres Gêmeas, vocês vão ver a imagem aqui, na página 39, certo? Depois da queda das Torres Gêmeas lá no 11 de setembro, nos Estados Unidos, a gente teve aí uma verdadeira caça ao terror. Ou seja, os países eles começaram a ficar alertas, né, com a questão da chegada do terrorismo, ou seja, com a chegada aí de pessoas que eram extremistas, né, pessoas que seguiam aí, no caso, de certa forma, uma forma de, digamos assim, matar as outras pessoas, né, sem ter realmente um propósito, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o fatídico 11 de setembro e a doutrina Bush. Gente, a doutrina Bush é em homenagem, no caso, a George W. Bush, que era presidente dos Estados Unidos antes da gente ter o presidente Barack Obama, né? E ele, no caso, começou aí uma verdadeira caça ao terror. Ele começou a atacar países como Irã, Iraque, né? Países aí, o Afeganistão, em busca aí, no caso, de terroristas. Ele queria matar os terroristas. Então, ó, a gente tem aqui, em resposta aos atentados, após responsabilizar a organização terrorista Al-Qaeda, no caso a Al-Qaeda, que ele responsabilizou como sendo a responsável pelo 11 de setembro, então por isso foi criada a doutrina Bush. Então ele disse o seguinte, que Osama Bin Laden estava à frente da Al-Qaeda e ele foi o responsável pelo 11 de setembro. Então todo tipo de terrorista, né, todo tipo de terrorismo foi, no caso, atacado aí por Bush. Então, por isso foi criada aí essa doutrina que a gente chama de doutrina Bush. Aí a gente vai ter aqui, ó, o poder norte-americano. Gente, a gente vai ter aqui algumas guerras mencionadas, né, alguns conflitos mencionados aqui, como a Guerra do Golfo, Guerra Civil da Somália, guerra no Haiti, na Iugoslávia, em Kosovo. Então, esses conflitos aí, todos que surgiram como consequência aí da chegada do terrorismo, né, patrocinados, digamos assim, pelos Estados Unidos. Aí aqui, terrorismo, aqui a gente vai ter, ó, o conceito de terrorismo. Em primeiro lugar, é necessário entender o que significa terrorismo e o porquê da sua existência. Por terrorismo, entende-se o conjunto de atos violentos não legitimados, ou seja, que não tem, né, no caso, um respaldo, não tem um motivo assim próprio contra aquelas pessoas que estão morrendo, né? As pessoas geralmente vítimas do terrorismo, elas não têm nada a ver com o motivo maior, digamos assim. Aí de atentados, de aprisionamento de reféns civis que uma organização pratica para atingir e agitar um país, criando um ambiente de insegurança e de medo, destruindo assim a capacidade de resistência e a moral de uma população ou de um governo. Então, a ideologia, né, do terrorismo é o seguinte, é matar para chamar atenção, para, né, movimentar aí o governo, para mostrar para o governo que eles estão ali, certo? Então, a gente teve vários atentados terroristas depois do 11 de setembro. A gente teve atentados em Paris, a gente teve atentados em Nova York, né? No caso, a gente voltou a ter atentados aí nos Estados Unidos. Fora vários outros atentados que a mídia não fala, né? Como alguns atentados que ocorrem aí todos os anos no continente africano. A gente teve vários grupos terroristas aí, como Boko Haram, né? A gente tem o próprio Estado Islâmico, a gente tem a Al-Qaeda. Então, esses grupos terroristas, eles vivem aí, no caso, para aterrorizar aí os países que são considerados aí potências, certo? Então, gente, em outro vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí a questão da atividade, como é que vocês vão responder, certo? Bons estudos e até mais.